Bom, então, nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouco mais em detalhes na questão do projeto de reatores UASB, que, como falamos, é a tecnologia de tratamento anaeróbia que mais vem sendo utilizada no tocante a esgoto sanitário, dentro do Brasil e no mundo como um todo. E, a partir desse entendimento, a gente tem condição de avançar na questão do dimensionamento para outras tecnologias de alta taxa do tipo anaeróbias, como do tipo EGSB, do tipo IC, que discutimos os fundamentos e a questão das aplicações em aulas passadas. Então, o projeto de reatores UASB, como a gente vai ver, muita coisa está prevista na NBR 2209, portanto, recomendo extremamente uma leitura aprofundada no próprio, na coleção ABNT, que a universidade dispõe, é a NBR 12.209 de 2011, e aí vocês podem ver, de fato, várias recomendações sobre a questão do projeto. A gente vai falar sobre as principais aqui nessa aula de hoje, tentando exemplificar, mostrar as rotinas de cálculo, e depois a gente vai mexer um pouquinho em uma planilha, né, tentando aplicar a questão dos cálculos que iremos aprender a desenvolver muitos deles aqui nessa aula de hoje, tá bom? Portanto, quando a gente faz um projeto de um reator WASB, esse projeto, hoje em dia, ele diz respeito a um projeto completo, não só do volume de reator, número de unidades, etc. Obviamente que a parte da remoção da ADQO é o principal objetivo do dimensionamento dessa unidade, mas hoje em dia a gente também tem que avançar na questão de um bom dimensionamento do tratamento preliminar, né, esse tratamento preliminar, esse gradeamento, essa desalinação, muitas vezes remoção de óleos e gorduras, é extremamente importante para o sucesso da aplicação da tecnologia anaeróbia do tipo ASB. Por exemplo, como é um sistema que tem um volume reacional muito pequeno, qualquer entrada de sólidos grosseiros, areia, ali de forma mais descontrolada, tem um impacto nos problemas, especialmente hidráulicos, do reator WASB. Né? Há uma diminuição do volume útil, consequentemente, há uma diminuição do tempo de detenção hidráulica e uma subsequente perda, muitas vezes, aí, de eficiência e perda também de lodo, que um dos principais, uma das principais consequências desses problemas hidráulicos ocasionados por isso que eu mencionei. Muitas vezes esses problemas hidráulicos são decorrentes de instalações inadequadas, de estações elevatórias, por exemplo, e muitas vezes sobrecarregam o reator ali com liga e desliga, né, e o tipo de rotação, impondo uma vazão superior àquela que o reator WASB foi dimensionado, e muitas vezes, né, a gente tem que isso é decorrente muitas vezes pelo próprio lançamento de águas pluviais clandestinamente na rede coletora de esgoto, trazendo ali uma sobrecarga hidráulica para a estação de tratamento. Tá? Portanto, além desse tratamento preliminar, além do reator WASB propriamente dito, no tocante a esses volumes, a gente também tem uma preocupação na questão da contenção de gases odorantes para evitar problemas nas imediações ali da estação de tratamento, problemas de corrosão, né? A gente tem também trabalhar para o correto dimensionamento das unidades que vão receber esse lodo excedente ali que vai ser descartado periodicamente do reator WASB, caixas de recebimento da escuma, né? Ou muitas vezes essa escuma é lançada
num sistema, por exemplo, de desidratação, do tipo leite de secagem, que é uma tecnologia muito comum, principalmente para as pequenas estações, que temos um histórico aí de implantação de reatores WASB em sistemas muito pequenos, né, em estações de baixo porte, microETs, muitas vezes recebendo a tecnologia anaeróbia, tá? E que, obviamente, que esse gerenciamento desse lodo, ou seja, quando o lodo deve ser descartado, a questão da estabilidade do lodo anaeróbio, a questão do gerenciamento de lodo de maneira a evitar surgimento em demasia de odores ali e emissões fugitivas na estação de tratamento. Portanto, tudo isso faz parte desse projeto e, obviamente, se a gente está pensando na questão do reaproveitamento do biogás, existe todo um projeto específico no tocante ao tratamento e colocação de unidades de reaproveitamento desse biogás para calor, para conversão em energia elétrica, para cocção, tá? Tudo isso diz respeito ao projeto, que pode ser desde uma microET até uma grande estação de tratamento, com todas essas unidades, muitas vezes, de gerenciamento mecanizado de lodo, adensamento, algumas vezes, muito embora o lodo anaeróbio já saia muito mais adensado, muitas vezes, do que lodos aeróbios, não demandando unidades de adensamento de lodo, algumas vezes, né? Portanto, tudo isso faz parte desse projeto de reatores WASB, e o projeto diz respeito não só a esse volume total aqui do reator, mas também um correto dimensionamento tanto desse volume aqui inferior ao separador trifásico, que nós chamamos de volume de digestão, quanto esse volume aqui ocupado pelo separador trifásico, né, e obviamente, principalmente esse outro volume aqui, né, que é de retirada do líquido, que é o volume do compartimento de decantação, tá? Portanto, esses vários parâmetros de projeto, tanto para o dimensionamento dessa parte quanto dessa outra aqui, e demais coisas que discutimos, está previsto ali na NBR 2209 de 2011. Bom, então, o dimensionamento do reator WASB, ele feito grandemente assumindo-se um tempo de detenção hidráulica, né? E a partir deste tempo de detenção hidráulica, como nós sabemos a vazão afluente, tanto a média quanto a máxima horária, máxima diária, etc., a gente tem condição de estimar o volume útil do reator. E com base nesse volume útil calculado, a gente faz a verificação para saber se o nosso reator atende a dois parâmetros principais e um secundário, né? O principal é a carga orgânica volumétrica, junto com a carga hidráulica volumétrica, e um parâmetro ali meio que secundário é a velocidade ascensional na região da manta de lodo, tá? Portanto, a gente faz essas verificações a partir deste volume e das dimensões que vamos aprender a fazer aqui nessa aula de hoje, e depois disso fazemos o detalhamento desses demais elementos, como número de tubos de distribuição afluente, como número de tubos de retirada de lodo, como número de tubos necessários, por exemplo, para a questão da amostragem de lodo, questão do diâmetro ou das dimensões da calha coletora de biogás, qual o ângulo do separador trifásico em relação à horizontal. Todos esses elementos são desdobramentos deste cálculo inicial do volume útil do reator e as suas subsequentes dimensões, aí adotando-se um formato, número de unidades,
tudo isso faz parte deste dimensionamento, tá bom? Portanto, esta carga orgânica volumétrica nada mais é do que o quociente entre a carga afluente ao reator WASB dividido pelo volume que foi estimado com base no tempo de detenção hidráulica. Né? Então, para esgoto sanitário, que é um esgoto mais diluído, o principal parâmetro é o tempo de detenção hidráulica e, raramente, né, essa carga orgânica volumétrica chega perto a ser excedido o limite. Né? A gente vai ver que para esgoto diluído, o maior problema ligado à carga hidráulica volumétrica, certo? Então, a gente vai ver já já. Por outro lado, para esgotos mais concentrados, muitas vezes o dimensionamento é feito com base no limite ali da carga orgânica volumétrica para o reator WASB, que vimos na aula passada, que varia ali de 10 a 15 kg de DQO por metro cúbico por dia, depender, obviamente, do tipo de água residuária, se a gente confia na característica de biodegradabilidade da água residuária, podemos trabalhar, talvez, um pouquinho com um número maior, entre 10 e 15, por exemplo, 12,5, ali como um limite. Mas se você acha que é um esgoto que oferece alguma recalcitrância ou alguma necessidade de um tempo de detenção hidráulica maior, a gente trabalha de maneira mais conservadora, né, aí com 10 kg de DQO por metro cúbico por dia. Tá? Portanto, a gente faz o dimensionamento com base na carga orgânica volumétrica. Observem aqui que o volume é a carga dividido por esse valor de COV adotado, e com base nisso, eu tendo o volume e conhecendo a vazão, eu calculo qual é o tempo de detenção hidráulica resultante. Portanto, a gente faz isso, faz a verificação, e aí já vai para aquelas verificações também primárias ou secundárias. Calculando, por exemplo, a carga hidráulica volumétrica, calculando qual a velocidade ascensional na região da manta de lodo, né, que são as principais dimensões ali, e depois eu vou para esse dimensionamento dos detalhamentos do reator WASB, né, como também vamos ver aqui nessa nossa disciplina. Ok? Beleza. Então, para esgotos com diferentes concentrações do substrato afluente, aqui que eu estou chamando de S0, essa tabela tem no livro do professor Carlos Charnicharo, né, que é uma das referências que utilizamos na nossa disciplina. Então, a gente observa que para esgotos mais diluídos, por exemplo, como é o caso aí do esgoto sanitário, esse dimensionamento é feito grandemente com base no tempo de detenção hidráulica, que está aqui ele, ó, né? E depois eu faço a verificação para a COV, para me certificar de que não está excedendo aquele valor ali entre 10 e 15, né? Nesse caso aqui está sendo considerado o valor superior de 15 kg por metro cúbico por dia. Para esgotos mais concentrados, a gente observa que o dimensionamento ele é feito com base na COV. E observem aqui que, como eu vou assumir um valor de tempo de detenção hidráulica, muitas vezes esse volume aqui ele vai independer aqui da concentração. Por quê? Porque essa concentração impactará na COV, mas a COV nunca será excedida, né, esse valor de 15, a não ser que se atinja aqui esse limite superior, aqui de 5.000, por exemplo. Então, se a gente trabalhar com esgotos mais concentrados, a gente observa, né, que tem uma modificação nesse formato aqui dessa curva, né? Então, você já tem aqui um crescimento do volume do reator à medida em que eu trabalho com volumes, com concentrações maiores aqui do afluente. Com base nisso, a gente, como falei, com base em assumir uma COV, aí, limite, a gente determina o volume, e aí, com base nisso, a gente faz as demais verificações.
Portanto, se a gente observar, olha, para o esgoto sanitário, né, o esgoto doméstico, se a gente considerar ali uma DQO da ordem, vamos supor, de 800, 1.000 miligramas por litro, essa COV, né, ou seja, se eu pegar essa carga afluente e dividir pelo volume que eu vou necessitar com base no tempo de detenção hidráulica, esse valor raramente excede aqui 3,5. E lembremos, né, que eu tenho até 10, muitas vezes até 15 quilos de DQO por metro cúbico por dia. Por isso aqui tem aquele comportamento constante, assintótico, ali do dimensionamento, tá bom? E o outro caminho que a gente utiliza, que é o que utilizamos, como falamos, para esgotos mais diluídos, como o esgoto sanitário, é o dimensionamento com base no tempo de detenção hidráulica. Então, eu vou assumir um determinado valor do tempo de detenção e, obviamente, que esse valor do tempo de detenção, ele será menor à medida em que eu vou trabalhar com temperaturas maior, haja visto que a temperatura influencia positivamente, né, o processo metabólico, bacteriológico, microbiano, né? E aí, obviamente, que com isso eu vou ter a possibilidade de trabalhar com TDAHs da ordem ali, muitas vezes de 6 horas, né? Ali com base na vazão média. Portanto, para esgoto sanitário, em linhas gerais, a gente trabalha com TDAHs da ordem de 6 a 8 horas, algumas vezes 10 horas, mas não mais que isso. E aí, é sempre interessante também ser um pouco mais conservador na questão desse dimensionamento, já que sabemos que muitas vezes o sistema sofrerá alguns problemas ligados à operação, diminuindo esse TDAH operacional, né? Então, se a gente está trabalhando muitas vezes com TDAHs muito baixos, já na fase de projeto, você pode incorrer em problemas de sobrecargas hidráulicas e TDAHs muito reduzidos na operação do sistema. Beleza, isso aqui é o que eu falei, né? Ali com base na temperatura, observemos que quanto maior a temperatura, menor é o tempo de detenção hidráulica, que iremos fazer o dimensionamento do nosso sistema, com base tanto na vazão média ou também na vazão máxima diária, que normalmente a gente trabalha para vazão média aqui, certo? E fazemos, eventualmente, algumas verificações também aqui com base na vazão máxima diária, mas o que a gente faz é isso, calcula a vazão média, assume um TDAH com base na vazão média e todo o dimensionamento é feito com base na vazão média. Cálculo da carga orgânica afluente, lembremos que é o produto da vazão pela concentração, que vazão média, concentração. Se você tem dados mais reais de características daquela água residuária, usa a água residuária, caso contrário, usa aí um valor típico obtido aí em livros textos da área, tá? E sempre importante usar livros textos, muitas vezes, de pesquisas, né, mais ligadas às características das águas residuárias brasileiras, né, que variam, às vezes, bastante em relação aos valores reportados na literatura mais internacional, utilizada, como os livros do Metcalfe-Eddy, certo? Entre outros aí, na língua inglesa, tá bom? E aí, gente, com base nesse volume que nós vamos obter, ou pela via do TDAH ou pela via da COV, a gente faz a verificação das características hidráulicas do nosso reator, calculando inicialmente a carga hidráulica volumétrica, que é o quociente entre a vazão e o volume, como vocês estão observando aqui, que é igual, né? Se a gente recordar a fórmula do TDAH, que é o inverso do tempo de detenção hidráulica, né? E essa carga hidráulica volumétrica, ela é expressa em metro cúbico de esgoto por dia, né? Dividido por metro cúbico aqui de reator, de volume de reator, tá? Não deve ultrapassar 3,5, 4, né? Ali, metro cúbico dia, também calculado isso aqui com base na vazão média. Bom, e aí, com base nessa carga
afluente, a gente vai, obviamente, ver quanto dessa carga orgânica afluente vai sair do nosso sistema na forma de DQO não tratada, né, digamos assim, ou não removida, e quanto dessa DQO removida diz respeito à DQO que vai ser incorporada na forma de biomassa ou na forma de lodo, e qual a fração dessa DQO removida que vai ser transformada em metano. E aí, com base nessa equação aqui, ó, né, que a gente vai apresentar, e, obviamente, várias dessas relações têm a ver também com, pode ser obtida, né, pela lei dos gases, aí, PV igual a nRT, tá? A gente consegue transformar esse quilo de DQO na forma de metano, né, por dia, em volume, em vazão de metano também. E aí, com base nessa vazão, assumindo um determinado percentual de metano no biogás, a gente estima qual a vazão de biogás ali. E essa vazão de biogás, muitas vezes, é a vazão que eu vou utilizar ali no dimensionamento, né, ou na seleção da minha unidade de medição de gás, né? E aí, com base nisso, a gente calcula, né, ali, vê que tipo de forma de reaproveitamento é mais indicado, se é a simples queima desse biogás, né, ou se é para cocção, se é para a parte de geração de calor, né, ou se é para a parte de geração de energia elétrica, tá bom? Então, o que nós observamos, né, com base nessa equação aqui, né, que 1 mol de metano demanda ali 2 mols de oxigênio para formar aqui 1 mol de CO2 e 2 mols de água. O que a gente observa, né, aqui, olha, 1 mol de metano equivale a 16 gramas, e esses 2 mols de oxigênio equivale a 64 gramas, certo? Ou seja, 1 mol de 1 grama de metano é equivalente ali a 4 gramas de oxigênio, digamos assim. E só lembrando que demanda de oxigênio é o que? É DQO. Então, 1 grama de metano é equivalente a 4 gramas de DQO ali na forma de metano. E aí, se a gente utilizar essas equações da lei dos gases, a gente vai chegar a uma demanda de que, né, eu formo cerca de 350 ml de metano para cada grama de DQO removida ali do meu processo. E aí, na literatura, a gente tem a possibilidade de transformar essa DQO ali destinada à parte de formação de metano, né, em, como eu falei, em vazão ali de metano, calculando esse fator KT. E esse fator KT, ele tem a ver com o produto do P, que é a pressão ali na operação do reator, normalmente é a pressão atmosférica que utilizamos, né? Ali um ATM. O K, que é exatamente a DQO correspondente a 1 mol de metano, que a gente viu, né? Que essa DQO correspondente aqui a 1 mol de metano é exatamente 64 gramas, está aqui ele, ó, né? O R, que a gente sabe, que é a constante dos gases, que é esse valor aqui, 0,08206, e o T, que é a temperatura operacional do reator. E aí a gente leva em consideração, normalmente, ali, a temperatura do ar, ali, do mês mais frio de operação, de maneira a sermos o mais conservador possível, né? Ali, obviamente, se o teu sistema não tem um sistema de aquecimento ali de manutenção de uma temperatura constante dentro do meio reacional, que não é o caso da maior parte das nossas estações de tratamento operadas aqui no Brasil,
né? Então, é a temperatura ambiente, e aí essa temperatura ambiente impacta, normalmente a gente trabalha na pior situação, né? Que não é o caso aqui do nosso estado, do Ceará, cuja temperatura é muito constante, aí na ordem de 25, 26 graus ao longo de todo o ano. Bom, e aí, mesmo fazendo esses cálculos, né, muitas vezes, para um cálculo mais exato nessa estimativa da quantidade de metano que pode ser gerada ou realmente aproveitada em uma dada estação de tratamento, a gente tem que levar em consideração um aspecto importante, que é nem todo biogás que eu vou formar, né, nem todo metano que eu vou formar no meu reator WASB, ele vai acabar sendo encaminhado para o meu separador trifásico, calha coletora do biogás, etc. Por quê? Porque uma parte desse metano, assim como do H2S, acaba ficando dissolvido no efluente, sendo perdido, né, aqui com esse esgoto que está saindo aqui, que está indo para outra parte ali do tratamento, ou passando por algum processo de cloração, desinfecção. Haja visto que muitas estações acabam clorando efluentes anaeróbios, né, que não é muito indicado, certo? Mas a gente observa muitas vezes esse tipo de arranjo tecnológico, tá? E aí, do que eu formo, né, a gente tem que apenas uma pequena fração, cerca da metade, né, é efetivamente disponível ali para o seu subsequente, a sua subsequente recuperação, tá bom? Mas é interessante da gente observar esses números aqui, que muitas vezes nem tudo que eu formo, efetivamente, eu vou estar utilizando ali em um eventual sistema de recuperação desse biogás, tá bom? Bom, como eu falei, muitas vezes a gente faz a verificação ali meio que secundária para a velocidade na passagem, ali na região da manta de lodo, a partir da equação da continuidade, que é igual a velocidade vezes a área superficial, tá? E essa velocidade, ela deve ali estar da ordem de 0,7, né? Algumas vezes um pouquinho acima, nunca excedendo 1 metro por hora ali de velocidade ascensional na região da manta de lodo, ok? Então, isso aqui é o que normalmente se trabalha em termos de velocidade para lodo mais com características floculentas, que é o caso de lodo tratando esgoto sanitário. Normalmente, se você trabalha com lodo granular, obviamente que maiores velocidades ascensionais podem ser aplicadas, certo? Aí da ordem de 6 a 10 metros por hora, ali nos sistemas do tipo EGSB, IC, tá? Esses sistemas de granulação anaeróbica, né? E aqui para vazões máximas, picos temporários, etc, tá? Mas aqui, a experiência mostra que até 0,08, muitas vezes até 1, dependendo ali, a gente consegue boas eficiências de remoção, tá? A norma, ela fixa uma altura total ali nos reatores UASB de 6 metros, distribuídas, né, essas alturas, entre o compartimento de oxidação ou de digestão e o compartimento de polimento, tá? Ou seja, o usual, né, que a gente trabalha é com alturas ali da ordem de 4 a 5 metros, o usual, né, mas a norma, ela fixa entre 4 a 6 metros, em que a gente trabalha com um compartimento de digestão dessa ordem de 2,5 a 3,5, e o compartimento ali, a altura do compartimento de decantação, dessa ordem de 1,5 a 2 metros. E aqui, né, com base na velocidade também ascensional, essa velocidade no compartimento de decantação
tem que ficar inferior a 2,5 metros por hora. Bom, e aí, além disso, como eu falei, né, a gente tem que fazer o detalhamento ali do teu compartimento de polimento ou de decantação, projeto também de defletores, normalmente largura desse defletor e também o trespasse do defletor em relação ao início ali do separador trifásico. Então, no projeto, como eu falei, né, a gente trabalha tanto com essa altura total aqui do reator, né, distribuído entre o compartimento de polimento, que é esse aqui, e o compartimento de digestão, que é esse aqui. E nesse compartimento de polimento, a gente tem duas alturas. Uma altura que nós chamamos da aba inclinada, que é essa altura H1, e a altura do trecho retilíneo, né, aqui do separador trifásico, que é esse outro aqui, ó. Aí temos aqui essa largura aqui, que é da largura da calha, coletora do biogás, e esse ângulo alfa em relação à horizontal, né, que é esse alfa aqui, eles são opostos pelo vértice aqui, né, você tem aqui esse ângulo alfa também. E esse ângulo alfa, ele tem que ser superior a 50 graus, né, que está aqui ele, ó, também é descrito lá na NBR 12.209. E aqui, olha, a gente tem a largura de passagem aqui do líquido, nesse compartimento simples aqui, ó, de decantação. Esse aqui é um compartimento simples de decantação. E quando a gente tem, obviamente, mais do que um separador trifásico, a gente tem esse compartimento duplo de decantação, como se eu tivesse uma parede aqui, gente, ó, dividindo dois módulos de reator, é como se eu eliminasse essa parede. Portanto, aqui eu tenho compartimento simples de decantação e aqui eu tenho compartimento duplo de decantação. E esse B aqui, que é o trespasse desse meu defletor, que está aqui ele, ó, em relação ao início desse trecho aqui do chapéu do meu separador trifásico. Né? Normalmente, esse trespasse, ele é da ordem, né, de 10, muitas vezes 15 centímetros em relação aqui a esse início. Como eu já discuti, esse projeto, ele depende muito, muitas vezes, do tipo de fornecedor, que tem ali roteiros de dimensionamento do seu separador trifásico, ligeiramente diferente do que está ali nos livros técnicos, ou muitas vezes das normas, né? Assim, mas, em linhas gerais, esses parâmetros, eles são obedecidos, tá? Porque vai depender muito do tipo de unidade de separação trifásica, de distribuição do afluente. Portanto, tudo isso varia, né? Conforme o tipo de padrão de decantador, de reator WASB e de separador trifásico que eu esteja projetando. Então, para a gente entender melhor e fazer adequadamente esse projeto, eu vou passar aqui mostrando as várias unidades em detalhes. Tá? A primeira coisa que eu gostaria de discutir é sobre o sistema de distribuição do afluente. Portanto, dependendo aqui do número de unidades em paralelo, ou muitas vezes dependendo do volume e das dimensões aqui de um grande reator, eu posso ter vários compartimentos desse de distribuição, sistemas de distribuição do afluente, que vai depender, obviamente, do número de tubos que eu vou requerer para fazer essa distribuição no fundo do reator WASB. Portanto, o que acontece é que, se eu imaginar apenas um único tubo de chegada, um reator pequeno, por exemplo, com 1, 2, 3, 4, 8 tubos de distribuição do esgoto afluente. Portanto, o esgoto chega por aqui, ele vai verter a partir desses meus vertedores triangulares aqui, ou do tipo Thompson, né, num
Não sei se chega a ser um Thomson, porque aqui teria que ser um ângulo de 90 graus, né? Aqui. Mas o que importa é que esses níveis aqui, eles estejam iguais, para não ter sobrecarga em determinados subcompartimentos de distribuição e outros ficarem sem receber esgoto, né? Desta forma, causando uma formação de zona morta no fundo, ali num determinado volume reacional do reator WASB. Então, o esgoto vai cair aqui, e aqui vocês estão vendo que existe um tubo ali de cerca de 75, 100 milímetros, que vai fazer a distribuição do esgoto ali em uma dada área de influência no fundo desse meu reator. Portanto, cada tubo vai ser responsável ali por uma área, por exemplo, de 2 metros quadrados ou 3 metros quadrados, imaginar assim um círculo, de distribuição desse esgoto que está chegando lá na cabeça do reator. E essa chegada na cabeça é para quê? É para que o meu esgoto tenha carga, né, hidráulica, né, ou seja, tenha energia suficiente para quê? Para que todo o fluxo interno no reator, o WASB, seja de maneira gravitária. Então, o que vocês estão observando aqui é isso, né? Assim, é um funcionamento pleno de 5 unidades em paralelo. Essas unidades, elas são controladas aqui por registros aqui colocados, como vocês estão vendo. E o que é interessante nesse tipo de conformação aqui é que quando eu tenho um tubo entupido, né, esse nível aqui vai ficar mais alto em relação aos demais níveis, e aí o operador sabe que ele precisa fazer algum tipo de intervenção para desobstrução daquele tubo. Vocês estão vendo também que nesse caso aqui o meu reator ele é coberto aqui com essa laje, com essas portazinhas aqui de acesso, de inspeção, né? Para contenção de emissões fugitivas aqui, é muito importante. Circulação aqui do operador e outras necessidades, medições aqui muitas vezes são realizadas, coletas de esgoto, enfim, tem todo esse conjunto de operações, muitas vezes, sendo realizadas ali na estação de tratamento. Muitas vezes, esse tipo de distribuição, ela não é na forma circular, é na forma de canal, ou muitas vezes dessa que vocês estão vendo aqui, olha, né? Tipo uma caixa retangular com um anteparo aqui, e aí você tem aqui os vertedores e os subcompartimentos, cada um onde se tem um tubo de distribuição para uma dada área de influência na base, ali no fundo do reator WASB. Isso aqui é outra vista, olha, de vários sisteminhas de distribuição, de vários tubos, imaginem aí a quantidade de tubos aqui, formando uma espécie de macarrão aqui de tubulações em PVC, né, normalmente, distribuindo esse esgoto no fundo do reator, né, vertedores aqui, do tipo Thomson aqui, de distribuição. Isso aqui é observando a saída da tubulação, muitas vezes ela pode sair na lateral aqui desse subcompartimento de distribuição, como vocês estão vendo. A utilização de conexões, né, como T's, como lá muitas vezes como reduções ou ampliações, né? Tudo tubo soldável, como esse que vocês estão vendo aqui, utilizando o anel de vedação e pasta lubrificante aqui para a instalação. E observem também que na construção, essas tubulações, elas cortam, rasgam aqui, muitas vezes, o teu defletor aqui, defletor duplo, que a gente viu, né? Ou, muitas vezes, aqui, os separadores trifásicos. Outra vista aqui dessas tubulações de saída dos vertedores nivelados e dos vários compartimentozinhos de distribuição. Como eu falei, muitas vezes também você tem a utilização de canais, especialmente utilizados aí em reatores retangulares, né? Muitas vezes é muito mais fácil de você construir um canal como esse, em concreto, né? Muitas vezes, com os vertedores e as tubulações, né? Aqui que vocês estão vendo, os vertedores, e as tubulações aqui de retirada dos subcompartimentos e mandando lá para baixo do reator, certo?
E lá embaixo do reator, a gente observa algo desse tipo, né? Assim, os tubos, cada um sendo responsável por uma determinada área de influência, né? E muitas vezes esses tubos eles são colocados em tripés, como esses aqui que vocês estão vendo, ou muitas vezes, né, quando você tem aqui até mesmo uma redução aqui de 75 milímetros para 40, 50 milímetros aqui, ou muitas vezes a utilização de tubos janelados, quando a gente faz um rasgo na tubulação, ou muitas vezes deixa ela mais afastada do fundo, né? Por exemplo, uns 20 centímetros, 15, 20 centímetros do fundo, para exatamente diminuir o risco aqui de entupimento. Mas a literatura, ela cita essas várias tubulações, a tubulação de chegada, que muitas vezes ela vem interna ao reator, o ASB, e aí ela sobe, né, lá para a caixazinha distribuidora do esgoto afluente, e aí cai e verte nos subcompartimentos que caem aqui para baixo, distribuindo em uma dada área de influência ali do teu reator, né? Dependendo do tipo de reator e de processo de fabricação, muitas vezes essa distribuição ela é desta forma, tendo uma tubulação que meio que abraça o reator aqui, ó, e em vários pontos você tem ramificações distribuindo o esgoto em uma determinada área lá do fundo. E registros aí de gaveta ou do tipo de feixe rápido, como esses que eu mostrei anteriormente. Então, a área de influência vai depender muito do tipo de reator, do tipo de lodo que você está com esperança de formar ali no teu sistema de tratamento, mas normalmente para esgotos sanitários a gente trabalha ali com áreas de influência da ordem de 2 metros quadrados a 3 metros quadrados por cada tubo, tá bom? Mais ou menos nessa ordem aqui, muito embora, se você tem lodos mais com características ali, né, um pouco melhores, você vai trabalhar com áreas de influências, né, ou muitas vezes coves maiores, você muitas vezes pode trabalhar com áreas de influências maiores, né, consequentemente diminuindo a quantidade de tubulação de alimentação. Isso aí é apenas para mostrar, né, já falando sobre isso, que cada grande fabricante, a Pax, tem um sistema de distribuição afluente, a Bioten também tem seus sistemas patenteados e, né, que tem mais confiança quanto à boa distribuição desse esgoto afluente, que é o reator WASB, né, e vai depender, obviamente, também do tipo de COV que se está trabalhando, ou seja, quando você trabalha com maiores produções de biogás, o próprio biogás ajuda bastante no tocante à mistura, como já falamos. E também aqui o dimensionamento do compartimento de decantação, né? Aqui está ele, o compartimento de decantação, com todos esses elementos que já discutimos. Isso aqui é apenas para mostrar que, muitas vezes, esse separador trifásico ele pode ser confeccionado em um material diferente das paredes do reator WASB. Por exemplo, aqui a gente tem toda a parede sendo feita em concreto, defletor, etc., e o separador trifásico chumbado, ele é adquirido em fibra de vidro e é chumbado lá no concreto. Isso aqui é mostrando, muitas vezes, a colocação de calhas coletoras de escuma para impedir, que são colocadas para evitar uma espécie de entupimento aqui, que acabe impedindo a saída do biogás formado, né? Ou seja, você tem aqui uma formação de uma capa de escuma, e aí dificulta a saída do biogás, você aumenta a probabilidade de perda do biogás dissolvido com o efluente, né? Portanto, você acaba diminuindo a vazão de biogás, de metano e, consequentemente, de biogás ali da tua estação de tratamento. Bom? Muitas vezes você tem a utilização de lonas, como essa aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, também do mesmo jeito. Calha coletora da escuma aqui, ó, que acima dela fica a calha coletora do biogás, e essa lona, ela é ancorada aqui no teu defletor, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Portanto, vocês estão vendo aqui, ó,
um pilarzinho aqui de sustentação do defletor, vocês estão vendo? As paredes, ó. E aqui, o separador trifásico, ele, como tem angulação, como tem mais complicação sob o ponto de vista construtivo, né? E tá no próprio peso dele, nesse caso aqui foi feito em lona, e é uma construção interessante, desde que você garanta, né, essa boa ancoragem aqui no defletor, e que isso, com o tempo, principalmente nesses pontos aqui, né, de tensão, não vai haver processos elevados de corrosão, e isso aqui acaba saindo, né, danificando toda a angulação e a estrutura do separador trifásico. Isso aqui são alguns outros elementos que já vimos, né, em relação ao tempo de detenção hidráulica no compartimento de polimento, de decantação, para vazão média ali ser dessa ordem, né, ou inferior ali a 2 horas, e também calcularmos aqui essa taxa de liberação de biogás, né, que tem que estar abaixo ali de determinados valores limites. Tá? Isso vai depender da tua área também aqui de sistema, né, de possibilidade de escape do metano do biogás para a calha coletora do biogás. Uma vez mais, né, da mesma forma que a tubulação afluente, a gente tem também, como eu falei, diferentes possibilidades de separação trifásica. E, hoje em dia, várias empresas, inclusive no INCT de Sustentáveis, né, tem a produção de unidades como essa aqui que vocês estão vendo, unidades modulares de separadores trifásicos, ou seja, a ideia de você ter essas dimensões padronizadas e essas dimensões padronizadas meio que nortearem as dimensões das paredes dos reatores, e, obviamente, o número de módulos vai depender dessas dimensões e desses volumes subsequentes, para você ter uma maior rapidez e uma boa garantia de um bom separador trifásico. Como eu falei, é o pulmão do reator WASB, né? Ou seja, você tem ali a unidade de digestão, que é onde vai degradar a matéria orgânica presente, produzir ali o metano e o biogás. Você tem que ter um bom sistema de decantação, né? Então, é um coração e esse aqui é o pulmão, que faz com que esses sólidos não sejam retirados do teu sistema de tratamento, diminuindo, consequentemente, a eficiência de remoção de DQO, né, aumentando a DQO efluente e também fazendo com que se corra risco de perda de lodo excessivo, né, e isso acabe diminuindo com o tempo concentração de lodo na região da manta de lodo, ali no compartimento de digestão, e causando problemas de conversão futura dessa matéria orgânica presente. Tá? Portanto, a gente tem, hoje em dia, a boa possibilidade, né, de comprarmos, adquirirmos unidades como essas aqui, pré-fabricadas, e adequarmos os volumes de concreto, né, para os grandes reatores. E, uma vez mais, vários sisteminhas já vêm totalmente feitos quando trabalhamos com unidades menores, por exemplo, em fibras de vidro, quer no formato circular, que é o tradicional para fibra de vidro, quer usando, como eu falei, concreto em formatos retangulares ou circulares, né, juntamente com separadores trifásicos aí em outro material, como esse aqui em fibra de vidro que eu estou apresentando. E muitas vezes nisso, né, você já tem a inclusão desses dispositivos, né, dessas calhas coletoras de escuma, e muitas vezes que estão aqui internas, né, e juntamente com calhas coletoras aqui do teu efluente, que são essas aqui que vocês estão observando. Né? Então, o efluente cai aqui e daqui vai para outra parte ali do tratamento, e isso aqui é chumbado, olha, na parede ali de concreto do reator. Beleza. Também precisamos saber e dimensionar essas calhas aqui, ó, coletora de biogás, essas tubulações de retirada do biogás,
essa tubulação de junção das várias tubulações de retirada do biogás, que nós chamamos de manifold, né? E também o que vamos fazer com esse biogás? Vamos encaminhar para um selo hídrico e queima, ou selo hídrico e unidade de conversão em calor, em eletricidade, vai depender, como já falamos várias vezes sobre isso. Isso aqui é apenas para mostrar para vocês, né, aquela distribuição na forma de canal, ó, e você ter aqui os vários subcompartimentozinhos de um lado e do outro, né, vocês estão vendo, são módulos diferentes aqui, né, são 2 reatores aqui que vocês estão vendo, com esse volume aqui, ó, e com várias unidades simples aqui de decantação e duplas aqui, ó, de decantação, tubulações de retirada do biogás, o manifold aqui, tem um manifold lá do outro lado, né, e a saída do efluente aqui, ó. E a gente observa, né, a formação de bolhas aqui, ó, como vocês estão vendo. Essas bolhas são exatamente frutos aí da liberação de metano, muitas vezes dissolvido no líquido, de H2S também dissolvido no líquido, né, que acabam por ir para a atmosfera. O metano é um problema, que já falamos, né, já visto que o metano é mais perigoso para o efeito estufa do que o CO2, e o H2S, quando é liberado, causa problemas aí de liberação de compostos do tipo, né, assim, conversão em compostos do tipo SOX, além de que você tem a liberação do H2S aqui para a atmosfera, causando problema de corrosão, problemas de odor, etc. Né? Isso aqui é apenas mostrando aqui o selo hídrico e os dispositivos que muitas vezes utilizamos nas estações, queimadores do tipo aberto ou fechado, dispositivos corta-chama para evitar exatamente que essa chama aqui tenha algum risco, né, de chegar aqui no reator, causando explosão, né, e o próprio selo hídrico aqui que ajuda nesse retorno, né, em evitar esse retorno do biogás para cá, além de que ajuda, muitas vezes, na questão da limpeza do biogás, né? Já visto que utilizamos, muitas vezes, um pH elevado para causar a solubilização do CO2 e do H2S, mandando para cá somente o metano, tá? Tem uma vista, olha, de um queimador, também conhecido como flare, né? Está aqui ele. E as outras unidades, muitas vezes, utilizadas ali nas estações, válvulas corta-chama, né? Muitas vezes unidades de compressão desse biogás para reaproveitamento e demais coisas que vai depender muito do tipo de reaproveitamento que se está pleiteando aí para o biogás. Observem aí os vários elementos, né? Tubulações aqui em aço, registros, aqui o tipo de ligação a partir de tubulações flangeadas aqui, né? Aqui o queimador, vocês estão vendo, tá? E aí também o dimensionamento e um detalhamento maior da questão da tubulação de retirada do lodo, escuma e tubulação de amostragem de lodo. Portanto, a gente observa no projeto dos reatores tubulações cuja finalidade é descartar o lodo excedente, ou seja, aquele lodo que não interessa mais para ficar sendo mantida no reator WASB, que já está representando um risco de perda de sólidos ali com o efluente, tubulações de retirada dessa escuma, que vocês estão vendo, muitas vezes colocadas aqui, ó, né? Então, vocês estão vendo aqui que é uma calha que retira ligeiramente inferior ali ao nível de líquido formado ali, ou mantido no interior do separador trifásico, né? Então, só para a gente voltar nessa discussão, né, eu queria só chamar a atenção de vocês para isso, olha. Observem aqui, gente, que esse nível inferior, aqui, ó, no compartimento de separação trifásica, olha, observem aqui, ó, o nível aqui vai ser o nível de saída do esgoto,
na calha ali de retirada do efluente do reator. E dentro do separador trifásico, eu vou ter uma diferença H aqui, olha. Aqui, tá vendo? Que é em função desse nível H de submergência dessa tubulação no meu selo hídrico. Ó. Nesse meu tanque aqui que eu vou formar o meu selo hídrico. Né? Então, se eu tenho uma pressão aqui, H, causada por essa coluna de água, né? Essa pressão vai resultar num aumento de pressão aqui no interior do separador trifásico, diminuindo o nível em relação ao nível de saída, ali que é a pressão atmosférica. Portanto, esse nível aqui, olha, de retirada dessa minha escuma, essa minha calha da escuma vai ser posicionada abaixo desse nível do líquido no interior do separador trifásico, né? Para eu ter carga hidráulica disponível ali para que a escuma, de fato, chegue nessa tubulação e que saia, né, com a abertura de um registro, a partir dessa tubulação e que vá lá para o meu sistema de leito de secagem, por exemplo. Essa tubulação de retirada de lodo aqui, excedente, de vários pontos, muitas vezes, da altura ali do meu compartimento de digestão. Pegando o lodo do fundo, pegando o lodo menos concentrado, ali um pouco mais acima, né, formando ali a manta, no final da manta de lodo, tem um leito de lodo, aquele lodo mais pesado embaixo, e a manta de lodo um pouco mais em cima, no final da manta de lodo, e muitas vezes pegando lodos intermediários ali. Isso é importante, muitas vezes, gente, para o cálculo da quantidade de biomassa presente ali, micro-organismos presentes ali no reator, porque você tem muitas vezes a formação de lodo de diferentes densidades e, consequentemente, né, que interferem nesse cálculo ali da carga biológica, né, aplicada ali no meu reator. E aí, essa tubulação aqui que vocês estão vendo é uma outra tubulação importante que é de amostragem de lodo. Ela serve para eu saber qual o nível de lodo aqui no meu reator. E também fazer, muitas vezes, testes de atividade metanogênica com esses diferentes lodos formados, para saber exatamente qual é a atividade biológica de cada um desses lodos. Né? Portanto, se eu abro esse aqui, que ele está aqui, esse aqui pegando mais acima, esse aqui pegando mais acima, esse aqui pegando mais abaixo, né? Normalmente a gente coloca as alturas respectivas aqui, uma espécie de marcador, né? Aqui, ou com uma etiquetazinha bonitinha, muitas vezes escrito, para a gente saber exatamente quanto devemos dar descarte de lodo. Vamos imaginar que essa tubulação aqui seja mais alta, que seja limitante. Por exemplo, se eu abro aqui e aparece lodo saindo aqui nessa tubulação, né, aqui, significa dizer que o nível do meu lodo está acima dela, né? Ou seja, é um indicativo de que eu tenho que abrir o registro aqui de alguns pontos do meu reator para que eu consiga diminuir o nível da manta de lodo dentro, internamente ao meu reator WASP. Por exemplo, se daqui está o mais alto, esse aqui está um pouco mais baixo, ou seja, se eu abro esse aqui e não sai nada, opa, está abaixo. Esse aqui saiu, então está entre esse e esse outro. Então já é um indicativo de eu já prever mais ou menos um descarte, né, ou um monitoramento mais frequente, para eu saber a hora de descartar o meu lodo no reator. Por isso é que é importante uma boa operação do reator, para eu evitar entrada de areia, entrada de resíduos sólidos, né, a manutenção de níveis de lodo em quantidades que podem comprometer a qualidade desse efluente final do reator. Isso aqui é para mostrar, como eu já falei anteriormente, o tipo de lodo floculento que a gente acaba por formar
no reator WASB, né, como esse aqui que vocês estão vendo. Isso aqui é o que eu falei, olha, que você coloca a altura de cada uma dessas tubulações internas no reator. Por exemplo, esse aqui está retirando o lodo a 30 centímetros do fundo. Essa aqui está tirando o lodo a 80 centímetros do fundo. Essa aqui é 1,30 m do fundo. Essa aqui, e assim vai, né? De maneira a eu saber qual o tipo de lodo que eu estou formando, qual o jeitão dele, fazer teste de atividade, ver a partir dos sólidos aqui que eu vou analisar se tem a predominância de fração mais volátil ou se tem a predominância de fração mais inerte, demonstrando a entrada muitas vezes de areia ali por falha no meu tratamento preliminar. E é importante também de eu não demorar muito para fazer essas aberturas, porque muitas vezes eu acabo entupindo essas minhas tubulações. Isso aqui é apenas para mostrar para vocês, né, que essas tubulações que vocês estão vendo aqui, né, normalmente 150, 200 milímetros, elas estão retirando o lodo de diferentes alturas aqui, ó, pegando, como eu falei, lodo da região do leito de lodo, lodo da região da manta de lodo, e assim vai, né? Ou seja, quando eu abro o registro lá fora, a própria carga hidráulica se encarrega de encaminhar o lodo gravitariamente lá para o meu sistema de leito de secagem. Portanto, é importante que esse encaminhamento ele seja em tubulações, eu não utilize grandemente canais ali para o transporte desse meu lodo, muito embora eu possa ter um canal no sistema de leito de secagem, mas hoje em dia a gente está evitando até mesmo a colocação desses canais, certo? Porque você acaba, muitas vezes, com o lodo que fica no canal, quando a célula está cheia, muitas vezes esse lodo já vai ser o causador de problemas, né, ali de geração de odor, já visto que esses canais não têm sistema de desidratação, né, ali não tem nada que vá drenar o líquido, e ele vai permanecer ali durante muito tempo, muitas vezes, tá? Portanto, a gente já em sistemas de leito de secagem, hoje em dia, a gente já observa o encaminhamento de tubulações em paralelo, né, ali para a alimentação de cada uma das células, munidas de registro, né, para exatamente facilitar essa entrada do lodo na célula que a gente quer carregar, tá? Essa aqui é apenas para mostrar as tubulações não tubulações, né, mas as câmaras de entrada, né, uma espécie de porta de entrada, também com anel de vedação, toda parafusada. Aqui permite a visita, a manutenção eventual no meu reator anaeróbio, né? E uma vez mais, quando eu vou fazer, eu tenho que drenar o lodo, drenar o líquido, fazer uma renovação do ar, para depois fazer alguns testes anteriores, né? Que é um espaço confinado, e depois permitir a entrada ali do meu operador, né? Aqui é apenas para mostrar a questão do espaço confinado, prevista aí na NR33, de segurança no trabalho. E aqui, para mostrar alguns parâmetros de projeto, muitos dos quais já falamos, calculados aqui ou verificados para vazão média, que é o que nós vamos fazer aqui nesse dimensionamento. E aí, carga hidráulica volumétrica, velocidade ascensional na região da manta de lodo, taxa de aplicação no decantador, TDAH, olha, no decantador, e assim vai, olha, diâmetro da tubulação de esgoto afluente, da tubulação de coleta do biogás aqui, ó, cálculo aqui do volume e das alturas no compartimento de digestão e de decantação, tem tudo isso, olha, e vamos utilizar na questão do nosso dimensionamento e também cálculos para a produção aqui de lodo e dimensionamento dos sistemas de leitos de secagem.